Lucas, você é um cria da Toca. Então você conhece esse time como ninguém. Você respeita essa camisa como ninguém. Eu estou te perguntando isso e fazendo essa introdução porque você foi uma época para o banco, né? E a gente nunca viu o Lucas reclamando, muito pelo contrário, um cara que sempre entrava, dava o sangue, lutava. Como é que foi você se preparar tanto para viver essa ótima fase, que é uma fase que a gente está cansado de saber que você pode fazer com a camisa do Cruzeiro? Cara, eu até emociono de falar, porque espera aí que eu já vivi de tudo nesse clube. De comemorar título, de perder título, de altos e baixos. E Não tem como, né? quem é do bem, calma que eu vou conseguir falar. Quem trabalha, quem se dedica, quem é do bem, quem faz as coisas tudo certo, uma hora a chave vira e as coisas funcionam. Então, respeito muito essa camisa, amo esse clube, amo jogar com essa camisa e tá dando tudo certo. Fico muito feliz por esse momento, meu momento no clube. Fico mais ainda contente com nós jogadores e o que a gente está proporcionando para a torcida, para o presidente e para a família do presidente, porque ele dá tudo para nós, ele é um torcedor, ele move montanhas para proporcionar o melhor, estrutura, logística, e aí a gente conseguir proporcionar alegria para ele está sendo muito importante. E o momento que tive no banco, sempre respeitei essa camisa, fui muito criticado, fui muito cobrado, mas sabia do meu potencial, também pela história que tive no clube, e nunca vou desrespeitar um torcedor, a imprensa, e sempre trabalhando, porque quem trabalha, quem é do bem, quem faz as coisas tudo certo, uma hora o trabalho devolve, Deus também. Então estamos numa sequência muito boa e espero que esse bom momento dure aí por muito tempo para poder dar muita alegria à torcida. Ô Lucas, esse choro aí também é porque você saiu naquele ano lá em que deu a tragédia, né? Você não acompanhou. E o Cruzeiro estava começando o ano aí de uma forma meio estranha. Tem parte disso também, você conhecendo o que já aconteceu, o cruzeirense, acompanhando tudo para não deixar a coisa desandar de novo e o Cruzeiro tendo essa reviravolta aí positiva na temporada? Com certeza, acompanhei de longe, saí no meio do ano onde deu tudo errado pro clube, senti também. E depois, quando o Cruzeiro virou SAF, renovou a expectativa de todo mundo, da imprensa, da torcida, nós jogadores, e agora com a gestão do Pedrinho, aumentou ainda mais a expectativa de todo mundo. E um cara que está sendo muito importante é o Jardim, pela experiência de gestão que ele tem, e ele está passando para nós jogadores, para o clube, para o presidente. Então está sendo muito importante e acredito que eles agora estão tendo esse entendimento, estão tendo o que eles têm na mão e o que eles podem fazer pelo Cruzeiro. Muito bem, valeu. Que homem, hein? Que homem, que bela entrevista. Caiu o cisco no olho de vocês aí também? Ah, é bacana demais ver o cara representando o que o torcedor do Cruzeiro sente, né? E acho que é sempre interessante fazer esse meia-culpa também, porque em algum momento eu fui uma pessoa meio cética com o retorno do Lucas Silva ao time titular, mas assim, sempre que eu critiquei o Lucas Silva, e o Romero também, né? Mas com muito respeito, porque são caras que entendem o que é ser Cruzeiro. É claro que nem todo mundo tem que ser cruzeirense, né? Nem todo jogador de futebol tem que torcer para o time. Mas é bom você ter um cara que sabe o que é ser Cruzeiro, que conhece esse sentimento. E um recado fica muito claro, porque para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Para quem faz as coisas bem, a chave vira. Uma hora a chave vira. O Lucas, ele não era titular.
ele trabalhou, ele de uma maneira muito honesta, como foi a carreira inteira, ele recuperou seu espaço. Quem é jogador, assim, quem é comprometido, quem é profissional, faz as coisas dentro do campo. O microfone ele é da imprensa, o microfone ele é do torcedor, o microfone é de quem quer que seja. O jogador de futebol, ele joga bola. E foi o que o Lucas Silva fez. É um cara que representa muito o sentimento do torcedor. Eu cheguei a falar no ano passado, né? A gente estava ali em meio à disputa da Copa Sul-Americana e muito se discutia sobre a permanência do Lucas, e eu falei que seria muito interessante que o Cruzeiro ganhasse a Copa Sul-Americana para que, se existisse uma despedida do Lucas Silva, ele saísse da forma como o torcedor do Cruzeiro se acostumou a ver o Lucas Silva, né, com uma taça. Eu torço muito para que esse ano, a gente sabe que não é talvez o objetivo primário do clube, né, por tudo que tem acontecido, questão de processo, mas seria muito bacana em algum momento, quando o Lucas Silva tiver para sair, que ele saia com o título. É um cara que merece muito tudo isso. E, assim, a gente vê também que por trás do jogador, eu acho que ali não estava nem o Lucas Silva volante, camisa 16. Estava o Lucas Silva menino, né, que chegou aqui no Cruzeiro, que vivenciou tudo que vivenciou, viveu momentos de glória, viveu um 2023 ali onde muita gente tinha uma apreensão que o Cruzeiro pudesse voltar para a segunda divisão. Eu lembro do Lucas saindo do Cruzeiro e abrindo mão de coisas que o Cruzeiro devia a ele, porque ele falou que não colocaria o clube na justiça, né? Eu acho que é um direito dele. Se ele colocasse o Cruzeiro na justiça, ele não estaria fazendo nada que é errado, mas em nenhum momento ele quis isso, né, da instituição. Então, é muito bacana, e assim, eu gosto muito de uma frase que o Chelsea usa, né, com os meninos que são de Cobham, que são da base, que é um de nós, né? E aí o Lucas Silva, ele é um de nós. A gente vê que o Lucas Silva, ele transparece o sentimento do torcedor do Cruzeiro. Pode, talvez, em algum momento, fisicamente não conseguir, tecnicamente errar, mas eu acho que nunca faltou vontade para o Lucas. Nunca faltou nenhum ali esforço. Pode esbarrar numa coisa que é natural do ser humano, mas é muito bacana, assim. O pessoal até brincou aí no chat, né, os momentos que eu fechei a câmera, foi muito mais ali para poder tomar água, dar uma limpada no nariz por causa da gripe, mas dá uma emocionada, a vontade é verdadeiramente de chorar também, porque a gente sabe que a gente passou com o Cruzeiro, e ter o Lucas Silva representando e dando uma entrevista dessa é muito importante para a gente. Eu acho que falar do Lucas Silva, acho que, igual o Pedro falou, tem que fazer a meia-culpa. Cara, acho que aí a torcida do Cruzeiro inteira, né? Acho que só 3 pessoas no mundo aí estavam acreditando no Lucas Silva, que era o Marcelo Beckler, o Felipe lá no Twitter, que é um seguidor que eu tenho, e a amiga da Maratá, a Bela, que é fãzaça dele, né? E aí, na época da renovação, eu fui a favor da renovação, mas por gratidão. Tipo assim, dá o contrato para ele, porque ele é um cara que é um de nós, igual eu falo, é um de nós, né? É o torcedor do Cruzeiro em campo. Ele já tinha aberto mão de uma grana aí em outros momentos, então fazia todo sentido essa renovação aí por gratidão. Hoje o Cruzeiro, nas mãos do Pedro, tem a possibilidade de fazer isso, né? E acabou que, fomos surpreendidos com um cara que tem nível para ser titular e continuar sendo titular no Cruzeiro, né? Nos próximos anos aí, quem sabe. Esse ano, com certeza. Então, o Lucas Silva, que voltou a mostrar seu futebol, quando ele voltou para o Cruzeiro, a gente tinha falado, ele abriu mão de grana, veio para receber o salário padrão, gestão Ronaldo, e agora que ele foi ter um aumento, né? Então é um cara que ele é muito Cruzeiro mesmo. Esses dias eu estava procurando uma foto antiga minha, e eu estava no Google Fotos lá, aí eu fui chegando em 2012, assim, lá na timeline do Google Fotos lá, e tinha uma foto dele, do Lucas Silva, menino ainda, antes dele subir para o profissional, com a roupa do Rui Barbosa, que eu acho que não sei se é Rui Barbosa, o salesiano, que tinha dentro do Cruzeiro, que os meninos estudavam lá. Então, assim, eu acabei deparando com essa foto, né? Então, é uma história muito bonita que ele construiu dentro do Cruzeiro, capitão desde a base, subiu para o profissional,
Foi uma venda muito importante para o Cruzeiro na época, 15 milhões de euros, uma baita grana. Depois ele volta em 2023 ali para ajudar. Foi muito importante, né, naquele time ali, principalmente no que diz respeito à liderança. E a gente sempre falou, né, o Cruzeiro precisava de gente que já tinha passado pelo Cruzeiro vencedor, porque a gente tinha jogadores que pareciam que estavam fazendo um favor para o Cruzeiro, de estar jogando no Cruzeiro naquele momento, e precisava de alguém resgatar aquele espírito ali do que o Cruzeiro é grande pra caralho. Isso aqui é uma fração assim, mínima da história do Cruzeiro. São 3 anos aqui ruins para mais de 100 anos ali de glórias, né? Então foi importante essa volta dele. E assim, cara, seria muito bonito se ele pudesse levantar um troféu como capitão do Cruzeiro, seria muito foda. Cara, eu fico muito feliz porque eu, em outras oportunidades, já defendi jogadores do Cruzeiro que depois demonstrou que não mereciam o mínimo de respeito, né? E eu creio que todos os torcedores aqui também. E quando eu defendia, né, primeiro a renovação do Lucas Silva e a volta dele para o time, entendendo que ele tinha capacidade de melhorar esse time, era baseando naquilo que ele já demonstrou, inclusive no ano passado, né? Lógico que quem não defendia isso tinha argumentos para tal, né? Uma das coisas que me deixa triste na torcida, não só do Cruzeiro, né, como em outras torcidas, é que muitas vezes você não tem preferência por um jogador A ou B, o fato dele jogar bem, ainda assim você fica triste com a situação, porque você quer ser o dono da verdade e não ser, né, aquele cara que reconhece que fez uma análise, talvez, que naquele momento valia e o que o cara tem jogado bem e agora você respeita. E essa entrevista do Lucas Silva, se antes eu já o respeitava, um cara que defendia que a volta dele para o time, que bom que ele está desempenhando um bom futebol, ele aumenta ainda mais o meu respeito. E creio que até aqueles torcedores que não vê ainda o Lucas Silva como uma preferência, creio que adquiriu um respeito por parte dele, porque em algum momento o Lucas Silva vai jogar mal, né? Estamos falando de um ser humano e não um robô. E o ruim é que creio que vai ter torcedores aqui na primeira oportunidade para vir criticar, e criticar inclusive aqueles que o defendeu aqui. E faz parte do futebol você ter as suas preferências e criticar em um mau momento, como foi a grande maioria, porque ele não vivia um bom momento, realmente. Porém, tem que ter um respeito e diante do que ele já demonstrou na sua carreira, com a camisa do Cruzeiro, e essa entrevista só corrobora que o respeito que eu já tinha por ele antes aumentou ainda mais, não só com um jogador dentro de campo, capacitado como é, mas também pelo respeito que ele demonstra pelo clube no qual torcemos, que é o Cruzeiro Esporte Clube.